Saudações a todos, e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade. Agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com o Automotivo, com uma linha que traz camisetas, moletom, caneca e outras coisas. Em breve nós teremos novas estampas. Então você pode comprar essa estampa aqui, essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que está aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Em breve, como eu falei, novas estampas e uma variedade maior de escolhas. Então corre lá para a garagem e agora vamos acelerar no vídeo. Saudações pessoal, e hoje falarei de um carro que eu particularmente gosto muito, Passat TS. Tem umas pautas que a gente faz uma época, depois volta, fala de novo, porque vai muito de exemplares que você encontra. A gente já falou do TS aqui algumas vezes, em breve vai ter um comparativo de época, aguardem. Estou juntando aí os três competidores, entre aspas, mas a gente vai falar em breve sobre isso. Hoje eu vou falar de Passat TS 80. Sem dúvida que o TS foi um carro que marcou a época. O Passat, aliás, foi um divisor de águas para a Volkswagen. Eu vou comentar daqui a pouquinho, dirigindo, um pouquinho sobre o contexto histórico de época. E esse carro, o que é muito interessante sobre ele, é que ele é um Passat TS 80 com um pouco mais de 57 mil quilômetros. Bom, o Salão do 78 apresentou uma novidade. Foi esse facelift do Passat. Antes o TS era reconhecido facilmente pelos quatro faróis, era o único que tinha. Aliás, o LSE também, estou procurando um LSE, aqueles quatro portas sensacionais, aqueles Passat também tinham quatro faróis. E daí em 79, com essa mudança visual, ele ficou mais parecido, digamos assim, com o LS e com outras versões. Mas se diferenciava por essas duas letrinhas que faziam toda a diferença, que é o Touring Sport. Diferença de motorização, carburação de corpo duplo, enfim, várias coisas que faziam com que o TS tivesse um desempenho superior em relação aos outros Passat e incomodava bastante veículos aí mais potentes, inclusive. O detalhe aqui do TS, o logo, né, na esquerda. Uma coisa interessante desse carro, eu vou contar a minha história com o Passat TS também dirigindo, que foi um carro também que foi marcante para minha infância. E eu gosto muito do Passat porque é um carro totalmente alemão, né? Ele chegou aqui em 74, tem um estilo muito europeu, né? E é um carro que deixou de ser vendido também recentemente, mas é um carro que tem um lugar muito grande na história da Volkswagen. Tem uma diferença nesse carro, ele é um 80, mas o proprietário está comentando, as lanternas aqui traseiras são do 83, né? Uma pequena diferença, mas também é algo que acho que combina com o estilo. E olha só que interessante, essas coisas são fantásticas. Dá uma olhada nesse jornal que está aqui no porta-mala. 1º de setembro de 1980. Olha só um pedaço da história. Olha aqui vários anúncios curiosos. Estadão, aliás, 7 de setembro de 80. Olha só que interessante. Dia da Independência. Bom, fantástico. Enfim, além do carro ter muita história, ainda tem algo desse tipo no porta-mala. Sensacional. Rodas de 13 polegadas, muita gente coloca as da Variant 2 e 14, que tem o mesmo desenho, é uma ideia também. E uma coisa que eu gosto, eu sempre falo isso nos carros, olha o som da fechamento de porta, né? Tem umas coisas que são meio apaixonantes para quem gosta de carro. Esse carro está muito íntegro, né? Olha, dá uma olhada no não só forro de porta, né, como o interior. Olha só que fantástico. Olha só, interessantíssimo.
né, a parte traseira. Quando ele comprou o carro ainda tinha plástico no banco. E a altura também, que acaba mudando, né, de acordo com o preenchimento de banco. O pessoal mandava muito preencher banco antigamente, eu lembro de ter ouvido muito isso também. Esse carro tem algumas características interessantes. Acho que a primeira delas, eu sempre gostei muito de Passat. Eu acho que pensando como um carro alemão, né, esse painel do Passat eu sempre achei ele muito apaixonante. Quando eu era criança via isso aqui, né, luz do óleo, luz do espelho do óleo, luz da bateria, e eu sempre achei muito legal. Detalhe do contagiros aqui no centro, velocímetro até os 190 km por hora, e esse volante que é o meu volante preferido dos modelos da Volkswagen, que equipou depois o Gol GT, né, no começo dos anos 80, mas eu acho esse volante muito legal, diâmetro pequeno, excelente pegada, e o estado desse volante, nem precisa falar, como o restante do carro está excepcionalmente novo, né? Outra coisa interessante, olha só, rádio original Volkswagen, relógio, vacuômetro, voltímetro que é algo importante para carro antigo, não é carro que acaba ficando mais tempo desligado do que ligado, né, carro de coleção. Eu sempre falo sobre a importância do voltímetro, medindo a tensão da bateria. E olha só o painel, sem nenhum racho também. Vou contar uma história curiosa daqui a pouco sobre isso. E uma coisa interessantíssima é que esse carro tem um ar-condicionado que foi instalado na concessionária em 1980. Olha só, fantástico, né? Muito difícil ver esse tipo de coisa. Câmbio de 4 marchas, e agora a gente vai andar para falar das impressões dinâmicas, que dirigir um TS é sempre uma grande oportunidade. Vamos lá. Meu, isso aqui para mim falar de Quantum, Santana e Passat, para mim são as matérias mais emotivas, né? Para mim pessoalmente, porque elas me trazem lembranças muito grandes, cara. Como eu falei, gatilhos positivos no caso. Eu acho esses carros sensacionais, e desde o barulho de fechamento de porta, freio de mão, engate de marcha ré, são umas coisas assim, engate do câmbio, são umas coisas que estão muito vivas assim na minha mente, e a oportunidade de eternizar isso em vídeo e compartilhar com vocês é fantástica. Olha só, cara, olha o estado desse carro, olha o som clássico de Passat, meu, incrível. É gasolina esse, fosse álcool tava legal também, por causa daquele cheirinho de álcool a qual eu me refiro de vez em quando, que é delicioso. Esse som de Passat é característico, né? Você fechar os olhos e se concentrar e ouvir, você fala, é um Passat. É incrível, é um dos modelos mais fantásticos na história da Volkswagen, na história da Volkswagen mundial, na história da Volkswagen do Brasil. É um carro que ele acabou entrando pro folclore brasileiro. Excepcionalmente bom em curvas, um carro que foi extremamente elogiado pela imprensa especializada na época. Eu muitas vezes, né, encontro em algum evento ou comento, né, com jornalistas automotivos que são a minha referência para falar de carro clássico, que na época não eram clássicos, eram carros novos ou esportivos como esse, o Douglas Mendonça, Bob Sharp, Emílio Camanzi também. E é incrível, cara, você poder ter essas oportunidades, né?
Cara, o TS é um puro sangue, assim, dentro da nossa realidade da época. Ele foi um carro que fazia a molecada sonhar alto. E a história da versão TS explica tudo isso muito bem. Aliás, falando de Volkswagen Passat, né, eu falei que ia contar a história agora. Até 74, a Volkswagen só vendia no Brasil os seus modelos com os motores boxer refrigerados a ar, os motores que eu gosto muito também, vocês sabem. E essa história toda, né? Então, aqueles motores clássicos, manutenção baixa manutenção, motores com grande confiabilidade e etc. Basicamente isso. E por isso eles podiam aproveitar da concorrência e falar que os carros esquentavam. As marcas faziam marketing sujo também, muitas vezes, né? A ponto de, quando saiu o Corcel, a Volkswagen comprar vários e colocar, diz a lenda, né? E colocar na subida da Anchieta com o capô aberto, ou então botar só metade do líquido de arrefecimento. O Corcel foi o primeiro carro a ter no expansor, né? A expansão do líquido de arrefecimento. Então, muita coisa, as marcas faziam muita coisa desse tipo, né? É curioso. E de qualquer forma, em 74 chegou o Passat, o carro alemão. E daí o marketing da Volkswagen falou: meu, como assim? Que ideia é essa? O que vocês estão fazendo? Porque mudou o contexto. Agora a Volkswagen também tinha um carro com motor refrigerado a água. E tudo que eles haviam falado na propaganda caiu por terra, ou caiu por água, a gente podia falar assim. Porque... ó a buzininha, sensacional. Porque a partir de agora eles também estariam sujeitos teoricamente a isso. Então o Passat no começo ele enfrentou uma certa resistência do público consumidor, mas logo, né, isso acabou. Assim que os consumidores puderam conhecer, cara, olha o ronco, olha a subida de giro desse carro, cara, que fantástico. Assim que os consumidores foram conhecer a fundo o Passat, viram que ele era um produto excepcional. Como eu já falei no início, um carro alemão, carro muito bem acertado. Em 75 chegaria a versão Touring Sport, que daí se tornou lenda, meus amigos. Motor com carburador de corpo duplo, uma versão com motor 1,6 litro, ou seja, um carro já que tinha um acerto próprio de desempenho. E aí entrou pro folclore da molecada da época, com a série de preparações também que foram sendo criadas, mas originalmente um carro com desempenho muito bom, e um desempenho que fazia, como eu falei, o pessoal sonhar, porque o carro era muito bem acertado mesmo. Aliás, é muito bem acertado mesmo, a gente tá vendo aqui. E esse carro com 57 mil quilômetros, nossa, eu nunca dirigi um Passat TS tão novo como esse. Não tem um barulhinho de suspensão, parece que você está testando um carro novo, né? Ou seminovo, impressionante. Painel também sem rachadura, que é uma coisa que acontece muito por conta do sol, né? É complicado, aqui nós estamos num país quente, sempre foi assim. A temperatura tem subido aí mundialmente, pelo que a gente vê, mas, né, sempre foi quente. E olha o escalonamento do câmbio, perfeito. 4 marchas, a quinta viria depois na década de 80, mas 4 marchas dão muito conta do recado, né? Dá pra falar assim. Agora, uma coisa legal sobre o TS, aí que vem a história pessoal, né? No começo dos anos 80, meu pai teve 3 Passat TS. Ele era engenheiro de estradas, então viajava muito. Então, além do Dodge, do Chevette GP da minha mãe, que eu quero... Já falei essa matéria, mas vou contar depois uma outra matéria. Ele gostava muito do Passat TS. Foi aí que cresceu essa minha ligação com a Volkswagen sentimental, né? E depois veio Voyage, Quantum e tal. Mas os TS que eu comecei a andar quando era bem pequeno, eu andava aqui no banco, eu andava em pé aqui no meio. São carros que acabaram me apaixonando. Desde cedo me apaixonei por eles por conta disso.
e ter lembrança desse som, ter lembrança do cheiro do estofamento. Cara, eu entrei nesse carro que voltei aos meus 3 anos de idade. É uma coisa nostálgica, né? Putz. E o cheiro do estofamento, cara, que incrível, que incrível. Uma vez até quando era pequeno, acho que foi em 82 isso, teve um episódio lá em Rio Claro, meu pai deu uma freada, por alguma razão, um caminhão, sei lá. Eu lembro da cena, eu saí voando, bati a cabeça aqui no painel. E eu lembro até hoje, enfim, ficou marcado isso. Por outro lado, a paixão pelo Passat só aumentou, não foi um trauma não. Eu adoro esses Passat, eu gosto muito desses Passat que surgiram no final de 78 no salão, como o modelo 79. Gosto muito também dos primeiros Passat 74 a 77 ou a 78, né? Falando do ano exato. Então são carros que eu teria tranquilamente. Cara, um TS é um carro que eu teria muito. O LS gosto também, né? Mas o TS com essa história familiar. Olha o som, cara. Putz, que apaixonante. Eu vou ter que dar mais uma voltinha. Olha isso. Olha o cinto também, né? Clássico. Esses cintos que não são tão eficientes, mas na época, claro, era o que tinha aí. Já era um cinto de 3 pontos, né? Mas uma coisa curiosa, então fechando a história, é justamente isso, né? O Passat fez parte da minha vida. E esse carro, como eu falei, ar-condicionado instalado na concessionária em 1980. Vocês viram o jornal aí de 80? Cara, vai dar a volta no tempo. Ainda terei um Passat TS, ou 78, ou desses 80, 82. São carros aí que fizeram parte da minha vida. Muito bem. Fechando aqui com esse volante sensacional. E nos falamos, meus amigos. Cara, adoro meu trabalho. Olha que delícia. Esse banco aqui é uma maravilha. Para fechar, tem esse som. Depois de andar com o carro. Não está aqui agora. Eu ia fechar exatamente nesse momento. Aquele som da ventoinha funcionando, que é outra coisa típica dos Volkswagens da época. Grande abraço, pessoal. Até mais.